Pessoal, hoje nós vamos discutir uma excelente empresa do setor bancário, que é o Banco do Brasil, ver se é possível que ele pague até 10% de dividend yield, fazer algumas projeções dos lucros e dos proventos para 2022 e ver como que está o Banco do Brasil na minha carteira pessoal de investimento. Avaliando as cotações, desde o pico em 2020, quando a ação custava praticamente valor patrimonial, R$ 50 na época, o Banco do Brasil acumula uma queda consolidada de 23%, ou seja, perdeu quase um quarto de valor de mercado se a gente considerar 2020 e agora em 2022, mesmo com todas essas altas recentes que o banco tem tido, ele ainda continua barato se a gente olhar para o passado, porque nessa época aqui o Banco do Brasil custava R$ 50 a ação e dava 17 bilhões de lucro. Hoje ele está com guidance de 30 bilhões para 2022 e está custando 41,24. Então pode estar indicando que existe aqui um valor, né? Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, esse vídeo aqui é de caráter exclusivamente informativo. Entendendo como o Banco do Brasil ganha dinheiro, serviços bancários, né? Oferecimento de crédito, também venda de seguros, mercado de capitais, gestões de fundos, meios de pagamento e serviços não financeiros. Lembrando que claro que a maior fonte de receita desse banco é através da carteira de crédito. Ele é uma carteira de crédito robusta, uma carteira de crédito que está desde 1808 operando no Brasil e crescendo ano após ano. Então mostra a solidez dessa instituição financeira e, com muito orgulho, brasileira. Os destaques do resultado dos 6 primeiros meses de 2021, nós tivemos um lucro líquido ajustado de 14 bilhões, que é uma porrada, lucro comparado a Itaú, Bradesco, Santander, e nós temos aqui um banco estatal, então isso aqui mostra que, apesar de ser um banco estatal, ele tem uma gerência muito forte, uma governança muito boa, porque se houvessem intervenções aqui, com certeza esse banco não ia ser capaz de andar lado a lado aos seus pares privados. E no momento, ele está com números de eficiência e rentabilidade melhores do que os privados. Então, mostra que essa governança do Banco do Brasil é excelente, apesar do controle do governo federal. Nós temos aqui uma carteira de crédito de 905 bilhões, né, um crescimento de 20% em relação aos 6 primeiros meses de 2021, que mostra que o banco vem crescendo na sua principal atividade, o que é excelente, o que ele sabe fazer mesmo, a forma como ele mais gera receita e lucros, ele está crescendo 20% ao ano. Lembrando que nós estamos falando de uma empresa de bilhões, né? Então você crescer 20% ao ano é uma coisa assim realmente espetacular. Quando nós vemos a composição acionária, nós temos um total de ações de 2,8 bilhões de ações. Lembrando que a União Federal controla 50% do capital do banco, ou seja, 1,4 bilhão é da União Federal. Nós temos aqui o capital estrangeiro recebendo nossos dividendos, né, com 21,5% e 28% são capital de pessoas aqui no Brasil, pessoas institucionais, né? Então nós temos aqui um free float excelente de 50% e o banco já anunciou que o payout para 2022 é na casa dos 40%, que a média dele é um pouco menor que isso, entre 30 e 40, mas agora ele já anunciou que pretende pagar 40%, no mínimo 40%. Lembrar que o Banco do Brasil foi a primeira empresa listada em bolsa, na Bolsa de Valores do Brasil, tem um total de quase 900 mil investidores e 871 mil investidores pessoas físicas. Uma coisa que a gente sempre tem que avaliar é o crescimento digital dessas instituições. Lembrar que agora nós estamos tendo muitas fintechs, né, que estavam crescendo agressivamente em número de clientes, mas elas não conseguem gerar a rentabilidade que os grandes bancos geram. Nós temos aqui o Banco do Brasil com 26,3 milhões de clientes ativos em canais digitais. Lembrando que o Banco do Brasil tem 80 milhões de clientes, praticamente um terço da população brasileira, mais que um terço quase. 25% já usam o aplicativo do Banco do Brasil. Isso aqui mostra que está tendo uma penetração muito boa e um crescimento agressivo. A gente, quando compara junho de 2022 e junho de 2021, teve um crescimento de 20%. Ou seja, as pessoas estão aprendendo e provavelmente estão satisfeitas, porque senão elas não continuariam usando. Eu mesmo tenho o aplicativo do Banco do Brasil e achei excelente, não tem nada a reclamar desse aplicativo. Temos também crescimento de assistentes virtuais, o que barateia, né, o custo de atendimento. Já tem crédito pessoal no WhatsApp, mostra que o banco tem a mente aberta. Isso aqui é uma coisa que, se a gente pensasse há 5 anos atrás, ia ser uma coisa completamente absurda, mas que hoje é realidade e o Banco do Brasil está lá, está fazendo isso. Uma empresa que era para ser engessada pela idade, por tudo, mas mostra que é uma empresa com a cabeça muito aberta. E aqui mostrando, né, que eles atualizaram o site, criaram um novo aplicativo, mostrando que eles estão em constante evolução, o que é excelente. Olhando para os indicadores de valuation, nós temos um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,7%, que é excelente, bem acima da média do Ibovespa, um PL barato de 5,2%. Lembrando que isso aqui tem resultados dos 2 últimos trimestres de 2022. Se a gente colocar os resultados dos 2 primeiros trimestres de 2021 e projetar os próximos 2 resultados, a gente vai ficar com PL próximo de 4. A gente considerar que esse banco vai ter 30
27 a 30 bi de lucro, que foi o que o banco anunciou de guidance. Preço-valor patrimonial de 0,78 significa que cada real que o Banco do Brasil tem, nós estamos comprando ele por 78 centavos, o que por si só já indica que essa empresa pode estar descontada, né? Mas esse múltiplo aqui já foi menor, então nada impede que ele caia, né? E um ROI excelente de 15%. O ROI dos grandes bancos gira em torno de 15 a 20%, então o Banco do Brasil está lá com um ROI ótimo, mas claro que se ele conseguisse ter um ROI de 20% seria ainda melhor, né? Crescimento de lucro nos últimos 5 anos de 27%, então está crescendo muito forte, o que é excelente. Olhando para os valores absolutos, a gente tem um patrimônio líquido de 151 bilhões, um valor de mercado de 118 bilhões, o que mostra que o banco já está negociando abaixo do valor de patrimônio, né? Se eu quisesse montar todo esse patrimônio que o Banco do Brasil tem hoje, eu gastaria 151 bilhões e ele custa em bolsa 118 bilhões, o que chama atenção, visto que é uma empresa que dá lucro, distribui dividendos, livre de imposto de renda, né? Excelente. Tem 67 bi em caixa e tem 2,8 bilhões de papéis, como a gente já viu. Avaliando o payout do Banco do Brasil, a gente tem uma média de 36%. Lembrando que já teve anos que essa distribuição foi mais alta e mais baixa, mas trabalhando com o guidance que o banco deu, ele diz que pretende distribuir 40% do resultado. E aqui nos 6 primeiros meses nós já tivemos um lucro líquido de quase 14 bilhões, o que é excelente, como a gente já viu, e o banco já distribuiu 4,5 bilhões. Ou seja, desses primeiros 6 meses que o banco já teve o lucro, ele já fez a distribuição. Provavelmente agora os próximos resultados que ele gerar, ele também vai acabar distribuindo na proporção de 40%. Lembrando que isso é o mínimo e a depender do candidato que foi eleito, eu não acho impossível, para manter todos os gastos que o governo federal vem tendo, eu não acho impossível que o Banco do Brasil acabe aprovando dividendos adicionais. Então, é uma possibilidade. A gente não vai trabalhar com isso, mas é uma coisa que poderia gerar uma renda passiva adicional. E fazendo a nossa tradicional projeção de lucros e dividendos, se a gente considerar que ele teve 13,5 bi nos primeiros 6 meses de 2022, que foi o que o banco já anunciou, então é totalmente possível que ele tenha 27 bi consolidado em 2022, né, que seria 12 meses desse ano. E o banco já anunciou que a previsão dele é essa mesmo, entre 27 e 30 bi. Ele fez uma revisão desse guidance, né? Antes era de 23 a 26, mas agora ele já acredita que vai ser possível fazer de 27 a 30 bilhões. E considerando o payout que o banco já anunciou, a premissa que eu acho mais possível de acontecer é essa aqui, que é uma distribuição de 40%, que daria 10,8 bilhões em dividendos, e dividindo pelo número total de ações, a gente chegaria num dividendo por ação de 3,85%, um dividend yield de 9%, que para mim é a premissa mais provável de acontecer se você comprar uma ação do Banco do Brasil hoje, lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, que você seja remunerado ao ano em 9% nesse primeiro ano, só que a gente lembra que os resultados do banco estão crescentes, então provavelmente se você pegar 2023, 2024, 2025, esse lucro vai ser maior e consequentemente se ele mantiver esses 40% vai receber um dividendo ainda maior, mas eu não acho impossível que ele faça pagamentos maiores, como ele já fez no passado, e como é uma empresa controlada pela União e a União vai precisar de dinheiro para manter tudo que está sendo feito no Brasil, manter subsídio com combustível, manter o Auxílio Brasil, ela vai tirar dividendos de todas as empresas que ela puder, então não acho absurdo que o Banco do Brasil aprove aí distribuição adicional de dividendos. Se a gente trabalhar com 50% de payout, a gente chegaria em 4,82 por ação e 60% de payout, que o banco já pagou no passado, então é possível ele fazer isso, a gente chegaria em 14% de dividend yield, o que eu acho que a probabilidade é baixa, mas existe. Uma coisa muito boa no Banco do Brasil é que nos últimos 3 anos ele fez pelo menos 5 pagamentos anuais, principalmente nesses meses, né, fevereiro, maio, agosto, setembro e dezembro, ou seja, uma empresa que paga dividendos recorrentes, permite que a gente continue aplicando esses recursos e recebendo mais dividendos. E o meu preço teto pessoal, que seria dividindo esse valor aqui por 8%, devido às taxas de juros estarem mais elevadas, eu acho que a gente pode dar uma apertada mais nesse preço médio e dividir por 8% ao invés de 6%, que é o critério que eu utilizava antes, por conta do preço do dinheiro estar mais caro. Então, mesmo assim, dividindo por 8%, a gente chega num valor de 48,12, o banco está a 41, então está abaixo. E se a gente olhar o valor patrimonial da ação é de 50,57. No histórico passado, o banco já esteve cotado nesses múltiplos e é totalmente possível que ele volte para esse valor, então aqui eu acho que seria o limite mesmo. Olhando para o BBAS3 na carteira, hoje eu possuo 700 ações do Banco do Brasil e eu trouxe aqui para mostrar para vocês a quantidade de proventos que eu recebi só em 2022. Isso aqui, o que mostra que eu peguei nos últimos 12 meses, né, para mostrar para vocês. Então,
dá para ver que é uma frequência de pagamentos absurda. Praticamente quase que todo mês o Banco do Brasil anuncia alguma coisa. Somados todos esses proventos, deu um total de R$ 2.231. O valor que eu gastei para montar minha posição foi de R$ 21.990. Ou seja, nos últimos 12 meses a gente já recebeu em dividendos 9,85%, que seria o nosso yield on cost, sem considerar que nós temos uma apreciação aqui do capital de 30%, que não muda em nada para mim, porque são ações de um setor que eu não pretendo me desfazer, não pretendo vender. Essa ação pode subir o quanto ela quiser, que dificilmente eu vou me desfazer dela, por conta dessas características que eu estou conversando aqui com vocês, que é uma renda mensal recorrente, que esse banco proporciona, muitos anúncios, que é excelente para quem quer ter uma carteira de renda mensal, como é o meu caso. No momento, o Banco do Brasil está representando mais ou menos 7% da minha carteira, o que eu considero ok, poderia ser até mais, visto que é uma empresa muito sólida, com fundamentos muito bons, que distribui os seus lucros, né, que não tem um histórico de lesar o acionista. E se você gostou dessa análise do Banco do Brasil, para você não perder as próximas, vou pedir para você se inscrever e marcar o sininho para receber as próximas notificações. E é isso, tamo junto, valeu!